Exaltado seja o nosso Deus. Boa noite, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso 6º dia da nossa campanha. Que bênção! A armadura de Deus, a espada do Espírito. A campanha é a armadura de Deus. E hoje iremos falar sobre a espada do Espírito. A armadura de Deus está descrita em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Durante toda esta semana, nós falamos sobre a armadura de Deus e aqui estão as armaduras. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E hoje nós iremos falar sobre a espada do Espírito. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Lembrando para vocês que às 4 da madrugada, com a nossa campanha, Conquistando o Impossível, que está sendo uma bênção. Nessa madrugada estávamos em 431 ou 461 pessoas. E Deus está nos abençoando de uma forma espiritual maravilhosa. O que representa a espada do Espírito? Aqui é o pastor Nelson, né? Para quem está entrando aí pela primeira vez, nós temos um ministério online, resgatando os feridos. O que representa a espada do Espírito? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única fonte de recurso que temos para enfrentar a guerra espiritual. Estamos em guerra espiritual, isso desde muitas eras, muitos anos. E começou justamente lá no céu, com a rebelião que houve no céu, Lúcifer, né, querendo subir ao trono de Deus e foi expulso. Depois temos no Éden, o homem foi expulso lá do Éden também, do Jardim do Éden. E esta guerra continua, é uma guerra travada no mundo espiritual, cujas armas não são armas carnais, mas armas espirituais. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os demônios, né? Conforme nós lemos aí há pouco tempo. E nós temos aí a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e são as Escrituras devidamente examinadas, aplicadas, que nos garantem vitória sobre os ataques de Satanás e os conflitos espirituais. Portanto, eu preciso ser amante da Bíblia, examinando a Bíblia, estudando, guardando em nosso coração. A palavra nos diz que guardo no meu coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti.
Qual é a função? O que representa a espada? A espada do Espírito, a palavra de Deus, justamente é esta fonte de riqueza espiritual e nós precisamos ter conhecimento. Qual é a função? Durante muito de uma espada, eu pesquisei aqui na Wikipédia, a enciclopédia livre, e durante muito tempo a espada foi a principal arma para combater corpo a corpo, sendo usada tanto pela infantaria quanto pela cavalaria. Mesmo com o advento das armas de fogo, continua a ser usada como instrumento bélico. Seu significado é muito forte na história antiga e na moderna. Mas aí nós vemos, biblicamente falando, nós temos as armas, né, a armadura de Deus. Vou dar uma pincelada aqui. Amanhã nós estamos falando sobre a última arma, que é a oração. E o cinto da verdade, Efésios 6,14, representa a honestidade e a integridade. A couraça da justiça simboliza a justiça e a retidão. Calçados da paz, Efésios 6,15, representam a preparação para compartilhar o Evangelho, e foi tão bem explicado quando nós falávamos sobre o Evangelho, né? O Evangelho da paz. O capacete da salvação, em Efésios 16, capítulo 6, versículo 17, garante-nos a certeza da salvação eterna. E hoje a espada do Espírito, que é a palavra de Deus utilizada para nós combatermos o nosso inimigo, o nosso adversário. Você que está entrando aí pela primeira vez, seja bem-vindo, né? Todos são bem-vindos, porém principalmente quem está aí pela primeira vez. E a espada do Espírito, meus queridos, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ao nos vestirmos com esta armadura, ao estarmos com esta armadura, o soldado está pronto para pegar a sua espada e enfrentar a batalha que está diante dele, que está na sua frente. A espada do soldado romano era feita de metal, enquanto a do soldado espiritual, né, do soldado cristão, ela é simbólica, ela é no sentido espiritual. Como a própria palavra nos diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6 e o versículo 12. Existem muitos livros que falam sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual. Vocês podem pesquisar na internet, que vai sair um monte. Alguns estão em PDF grátis, você pode baixar e pode dar uma lida. Eu uso muito os livros da Rebecca Brown. Nós temos Ele Veio para Libertar os Cativos, Prepare-se para a Guerra, Vasos para a Honra, Maldições que Não Foram Quebradas, e por aí vai. São muitos livros maravilhosos, que nós podemos ler, que nós podemos comparar e ver realmente que nós estamos em uma batalha espiritual muito grande. Tem um livro chamado O Profeta, me parece que é de Peter Wagner, não lembro agora se realmente é dele, mas o livro O Profeta é muito bom. Este Mundo Tenebroso, acho que é de Peter Wagner também. Muito, muito, muito bom para ser lido. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única fonte que nós temos realmente que estarmos alicerçados, conhecendo as Escrituras
e a aplicação delas nessa batalha espiritual. São as Escrituras devidamente examinadas, aplicadas, que nos garantem uma vitória sobre o inimigo. Isso eu já falei, não é? E é de suma importância você estar estudando a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4 e o versículo 12 nos chama a atenção para o poder operante que a palavra de Deus realiza na vida de uma pessoa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que a espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Para aqueles que não acreditam, né? Tem a dicotomia, que apenas é corpo e alma, ou corpo e espírito, e a tricotomia, corpo, alma e espírito. Eu sou da linha tricotômica, e está bem claro aqui, eu sou teólogo, eu tenho os meus cursos de teologia, e está bem claro aqui que a palavra de Deus, ela penetra até na divisão da alma e do espírito. Se você me perguntar, eu não vou saber explicar, porque a Bíblia não explica sobre isto, e eu não posso ir além daquilo que a Bíblia fala, que a Bíblia revela. E a Bíblia, ela é alimento espiritual, onde se encontra a vitamina diária e os recursos para a nossa vida espiritual. Porque quando eu estudo a Bíblia, quando eu sou um amante da Bíblia, aqui tem, gente, mensagem para cada dia, para cada situação, para cada oportunidade, para cada projeto. Eu devo ler a Bíblia conhecendo o seu autor, ler a Bíblia conhecendo que o tema central da Bíblia é Jesus, o seu real intérprete é o Espírito Santo. É claro que tem matérias teológicas que vão nos ajudar a interpretação bíblica. Porém, o grande intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. E o bom soldado de Cristo deve, de maneira consistente e sistemática, ler, estudar, memorizar, meditar e aplicar na sua vida diária a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Cada vez que você aprende um texto e aplica a sua vida espiritual, você vai sabendo driblar com essa situação e vai defendendo-se dos ataques de Satanás. O próprio Cristo, no Monte da Tentação, ele usou a palavra, está escrito. Satanás rebatia e também conhece, né? Guardo as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, o versículo 11. Guardo no meu coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? É saber justamente aplicar em cada situação, a cada momento, de acordo com aquilo que está acontecendo, mas para isso é necessário você manejar a palavra da verdade, que é a espada do Espírito. E qual a importância da espada do Espírito? A espada do Espírito é, sem dúvida, a arma mais poderosa que existe. Por isso, o escritor aos Hebreus diz: a palavra de Deus é viva e eficaz e cortante. A espada do Espírito não é como uma espada comum que simplesmente transpassa o corpo. Na verdade, ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito. A espada é o Evangelho. E a Bíblia, ela é completa quando realmente eu a examino, estudo, comparo textos e aplico para a minha vida espiritual. A espada do Espírito jamais perde o seu corte, jamais perde a sua utilidade, jamais perde o seu poder, porque a palavra
ela faz uma transformação em nós. Ela faz uma mudança em nosso ser. A Bíblia é um livro muito antigo, porém é um livro que renova-se cada dia. Cada dia que você lê um texto bíblico, ele te fala de forma diferente, de acordo com a tua situação. Outro detalhe importante é a informação de que a espada do Espírito, não foi dada apenas pelo Espírito, mas também é Ele quem a impunha, é Ele quem interpreta, é Ele que traz à minha mente, ao meu coração, a interpretação da palavra. E o Espírito Santo, ele aplica em nossos corações para que nós possamos compreender qual a perfeita, santa, boa e agradável vontade de Deus. A espada do Espírito é a única arma capaz de trazer vida e curar. Ao invés de ferir e matar, ela traz vida, ela traz restauração, ela traz alegria, ela traz cura, libertação. Por isso que uma das campanhas que nós fizemos aqui foi Profetizando no Meio do Vale, e eu levei vocês a profetizarem coisas boas, a determinarem palavras positivas, quando eu expliquei justamente sobre Ezequiel, capítulo 37, que o Espírito o levou ao meio de um vale de ossos secos, que estavam sequíssimos, porém com a profecia dele, do profeta, aqueles ossos tiveram vida, formaram corpos e tornaram-se um grande exército. A espada do Espírito, para que ela é utilizada? Porque eu preciso desta arma espiritual para combater o inimigo, para combater Satanás, para defender a fé. Existem pessoas que vêm nos acusar ou que vêm falar coisas que não devem falar, e eu devo ter conhecimento do material que eu estou trabalhando, conhecimento da minha fé, conhecimento das matérias bíblicas, para que eu possa defender, né? Existe uma matéria chamada apologética, que é defesa da fé. Ela serve para destruir argumentos contrários à verdade. Esses dias alguém entrou aí na live, eu estava falando até sobre, não lembro agora o nome da campanha que nós estávamos fazendo, mas era sobre libertação. E eu falei que naquela noite eu preguei sobre as línguas estranhas, que tem um poder muito especial quando nós oramos em línguas. A paz do Senhor Jesus. Jota, tudo bem? E alguém falou assim, línguas estranhas é heresias. Eu digo, é heresia para você, né? Então nós não podemos, porque eu não creio em uma coisa, eu não posso estar falando que não acontece na vida de outra pessoa, né? Eu falo em línguas estranhas desde os meus 12 anos de idade. Jesus me ungiu, me batizou com o Espírito Santo. Naquela época, eu estava na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inclusive, eu tenho todo sábado ido à Igreja Adventista. Hoje eu fui, foi uma coisa muito linda, maravilhosa, mas na realidade, a forma que eles ensinam neste assunto é bem diferente. Mas eu amo a Igreja Adventista. Então, defender a fé, destruir argumentos contrários à verdade, edificar e encorajar as pessoas, os crentes. A palavra de Deus, ela nos tem versículos para cada dia. Não temas, não temas, não temas, né? As promessas do Senhor. Tem promessas para cada dia do ano. Portanto, estude a palavra. Tenha a espada do Espírito como a tua arma de combate. Quais são as características? Verdade, a palavra de Deus, ela é confiável, ela é verdadeira. Alguém diz assim, mas isso aí foi escrito por homens escrevem qualquer coisa. Mas não foi qualquer homem. Foi escrito pelos profetas em diversas ocasiões, em diversos momentos,
em circunstâncias totalmente diferentes, mas eles escreveram a palavra. Você vai compreender isto estudando bibliologia. Pedido de oração para Juninho, Pedro e Célia. Ok. Entra amanhã de madrugada e me lembra aí, tá? Daqui a pouco nós iremos orar. De madrugada nós temos a nossa campanha às 4 horas da manhã, que é oração. Então vejam bem, homens que viveram diversas circunstâncias, mas foram profetas do Senhor, que escreveram a palavra de Deus e ela é infalível. Ela não falha, não falha. Quem falha somos nós. É poderosa, a palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas, porque vamos estudando, e a fé vem pelo ouvir, eu ouvir a palavra de Deus. Ela transforma as nossas vidas, claro, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós acreditamos, quando nós seguimos, haverá mudança, evidentemente. Afiada, a palavra de Deus, ela é capaz de separar o bem do mal. Nós vamos entendendo quando temos comunhão com o Senhor. Eficaz, porque ela tem um resultado maravilhoso. Então, quais são as características? Vocês observem que eu prego ensinando. Verdade, ela é verdadeira, poderosa, afiada e eficaz. Como eu devo usar essa espada do Espírito? Estudando a palavra, conhecendo a palavra. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Meditando, reflexionar sobre o que a palavra está dizendo. O justo, ele tem prazer na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. Eu devo usar a Bíblia orando, com oração, porque a oração, ela nos dá, nos mostra o caminho, nos indica como nós devemos fazer. E a oração, ela vai abrindo o nosso entendimento. Aquilo que você não compreende, peça ao Espírito Santo, ó Espírito Santo. Não é assim, desça sobre mim. Não é, porque ele já está dentro de você. Orienta-me, ajuda-me, ensina-me. Pergunta a outras pessoas. Aplicar. Viver de acordo com o que diz a palavra. Buscar, né? Compartilhar com outras pessoas. Testemunhar. Mostrar para outras pessoas. Porque a missão da igreja é ide por todo o mundo, fazer discípulo a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso aí é a espada do Espírito. Então vejam bem, buscar orientação espiritual, estudar, compartilhar, viver de acordo com a palavra. A espada do Espírito, queridos, ela serve para defender, para combater, não é? As características nós já falamos aí. Quais são os tipos de espada? Espada de 2 gumes, representa a palavra de Deus, que corta tanto para lá, quando eu estou pregando, eu estou falando para você, estou falando para a minha vida também. Então ela tem esse poder eficaz de falar conosco. E antes de pregar a palavra de Deus, eu estudo, eu preparo, ok? Eu tenho aqui um estudo em PDF, que eu preparei hoje à tarde. Se alguém quiser, me peçam no privado, que nós enviamos para vocês. Espada de 2 gumes, ela é cortante. Espada do Espírito, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Como eu usar, eu já falei para vocês como nós devemos usar essa palavra do Senhor. E eu devo buscar em oração. Buscar em oração, usando a palavra de Deus. E quando eu uso a palavra de Deus, eu estou usando uma das armas espirituais que nós mostramos para vocês aqui nesta semana, falando sobre a armadura de Deus. E nós precisamos destas armaduras, ou desta armadura. Quando eu falo destas, porque nós temos aí, deixa eu ver aqui,
Deixa eu assinar para alguém aqui. Quando Efésios está mostrando-nos sobre a armadura de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e vestivos de toda a armadura de Deus. Logo, eu necessito da verdade, da couraça, da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a oração. Vejam que são armas poderosíssimas. Portanto, estude a palavra, medite na palavra, faça um cursinho básico de teologia, peça orientação. Estude orando, buscando a presença do Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Deixa eu ver aqui um hino sobre a palavra. A palavra de Deus é doce mais que o mel. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira. A tua palavra é a lâmpada para guiar os meus passos, a luz que ilumina o meu caminho. Portanto, queridos, a palavra do Senhor, ela é um tesouro especial. Vamos amar a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, ok? Vejo aqui, ó. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É o farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por perto a eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É muito importante, pessoal, nós realmente entendermos que nós precisamos estar alimentados com a palavra de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja aí, nós vemos na Bíblia falando sobre Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Observe aí que nós temos o versículo falando sobre o grande amor de Deus. E o amor de Deus, ele é imensurável, é um Deus inigualável, é um Deus forte, é um Deus tremendo, é um Deus que está conosco a cada instante, a cada momento. E a Bíblia é a palavra de Deus. Vejamos alguns versículos aqui sobre a Bíblia. Deixa eu ver aqui como Deus nos fala. Nós temos
muitos versículos que falam sobre a palavra de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 12, nós já lemos, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Por isso é muito importante nós estudarmos a palavra do Senhor. Muito boa noite a todos vocês que aí estão. Nós estamos chegando aos momentos finais daqui a pouco, ok? E deixa eu ver aqui mais. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 ao versículo 17. Vejamos mais algum versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1, e o versículo 22. Nós precisamos ser cumpridores da palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo 9. Lucas capítulo 11, versículo 28, mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Isaías 40, versículo 8, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ela é eterna. Salmo 18, versículo 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem estuda, quem medita, quem ora a palavra, quem vive a palavra, quem profetiza a palavra, a sua vida espiritual está edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Fica aí a dica. Que Deus falou, ele cumpre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Mateus 4 e 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra. Salmo 33, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Aleluia. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior, do seu ventre. Salmo 56, versículo 4. Eu, em Deus, louvarei a tua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Quem me pode fazer a carne? Quem me pode fazer a carne? Estou terminando. Provérbios 2 e 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vê o conhecimento e o entendimento, a sua palavra. João 8, 31 e 32, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te exalto, ó Deus, te glorifico pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, por todos aqueles que aí, Senhor, nos ouviram, nos acompanharam, que o Senhor dê uma bênção especial, libertando, ajudando, consolando, e ajuda-nos, ó Pai, a entendermos a tua palavra, porque a tua palavra é refúgio, a tua palavra é escudo, e nela nós podemos esperar, Senhor. Conforme diz o Salmo 119 e o versículo 114, tu és o meu refúgio e o meu escudo, eu espero na tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, que o Senhor, Ele te ajude, Ele te dê vitória. E em Deuteronômio 8:3 diz, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Por quê? Da boca do Senhor sai vida, sai restauração, sai autoridade, sai conhecimento, alegria, satisfação, deleite. Resposta das nossas orações. Portanto, meus queridos amigos, eu espero que você possa fazer um pacto com o Senhor, possa entregar a tua vida ao Senhor. Amanhã nós estaremos falando sobre a última arma, né? A última armadura de Deus. Hoje nós falamos sobre a armadura, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Acredite, viva a palavra, medite na palavra, pregue a palavra, ensine a palavra, mastiga, coma a palavra. Porque Deus, Ele é grande, sublime, maravilhoso. E o Salmo 1, vou terminar aqui com o Salmo 1, fala sobre a diferença entre o justo e o injusto, entre o ímpio, né? E aquele que serve ao Senhor, e faz uma comparação. Vou ler aqui apenas alguns versículos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Amanhã estaremos com o nosso encerramento da nossa live, falando sobre a armadura de Deus, a oração. E às 4h estaremos com a nossa campanha Conquistando o Impossível. Um grande abraço, um grande beijo, Pastor Nelson.